Olá e bem-vindo, mais uma edição do Técnico BID. Semanalmente conversamos com técnicos universitários e ajudamos pais a orientar atletas e estudantes sobre diferentes escolas, níveis e divisões do esporte universitário. E hoje vamos falar sobre arremesso, um dos meus tópicos favoritos. Vamos conversar com o treinador de arremessadores da University of the Cumberlands, Jordan Dull. Jordan Dull, muito obrigado por tirar um tempo para conversar comigo hoje. Obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui, tenho acompanhado e aprendido muito com o programa, e é realmente bom ter alguém do lado dos jovens jogadores e dos pais para cortar todo o ruído e conseguir entregar boas informações para eles, então espero poder contribuir com isso. Uma das partes mais interessantes sobre você como treinador universitário é que já esteve envolvido com o jogo. Acho que nem preciso dizer em todos os níveis, no circuito esportivo juvenil, com equipes que viajam para competir lá na Costa Oeste, em San Diego. E então, obviamente, passando pelo beisebol universitário Divisão BRIM, agora na NAIA Divisão I com Brad Shelton. Vamos falar sobre seu caminho até a University of the Cumberlands. Sim, então eu comecei apenas treinando equipes de beisebol que viajavam para competir, como muitas pessoas que provavelmente assistem a este programa. Treinei equipes de beisebol que viajavam para competir enquanto cursava a UC San Diego. E depois disso, treinei a equipe principal de beisebol em San Diego por alguns anos na minha antiga escola. Depois decidi que queria fazer pós-graduação e acabei escolhendo a Texas A&M para isso. Consegui me envolver com o time de lá. Então, fui estagiário de análise e operações em 2024 durante a campanha da College World Series e tive uma ótima oportunidade de aprender com a comissão técnica de lá, além de conviver com um grupo fantástico de jogadores. Naquele momento, eu já sabia que queria uma carreira no beisebol universitário. Naquele momento, trabalhei um pouco como técnico na Prospect League durante o verão e depois aceitei o emprego em Cumberlands antes da última temporada e tivemos um ano muito bom lá. Tive sorte de integrar uma ótima equipe e atuar com excelentes jogadores. Chegamos à World Series no ano passado, então não sei quantas pessoas podem dizer que conseguiram ir à World Series da Divisão A da NCAA e depois à World Series da NAIA. Viajei bastante nos últimos 2 a 3 anos, tem sido ótimo. Sabe, uma das coisas que me perguntam bastante é que não há muita familiaridade com a NAIA e as grandes universidades ou a divisão WIN em comparação com a divisão C1. Qual tem sido a sua observação agora que você está envolvido na University of the Cumberlands em relação à qualidade do programa, à qualidade dos atletas ou ao beisebol da NAIA como um todo? Sim, fiquei muito impressionado com o beisebol da NAIA. Eu não conhecia muito vindo da Costa Oeste. Acho que é um pouco mais comum na Costa Leste e no Nordeste. Então, sabe, foi realmente quando comecei a me candidatar a este emprego que eu ouvi falar disso pela primeira vez e ouvi falar do nível. Então, sabe, só de jogar no nível de competição que enfrentamos com os jogadores mais velhos que estamos vendo no nível da NAIA, especialmente avançando para a pós-temporada, na World Series, a maioria desses times é formada por jogadores mais velhos e vindos de faculdades juniores. Você vê jogadores com ótima estrutura física, garotos sólidos, experientes e com várias idas ao bastão na faculdade. E quando você junta isso com comissões técnicas excelentes e uma cultura muito boa, acontecem coisas especiais. Então, sabe, eu pude jogar contra e ver algumas das melhores escolas do nosso nível. E quero dizer, muitas pessoas que assistiram ao beisebol da NAIA diriam que muitos programas do nível da Divisão DUR e Divisão Prairie teriam trabalho para vencer. Então, se os caras também estão indo da NAIA para o beisebol profissional e afins, esse caminho está definitivamente aberto e crescendo. Sabe, vamos conversar. Você acabou de tocar em alguns pontos e eu vou tentar conectá-los. Sabe, quando começamos a olhar para o nível dos treinadores na NAIA, estamos começando a ver muitos ex-treinadores da divisão Y da NCAA, sabe, o calibre de Brad Shelton, obviamente um dos mentores e treinadores de elite dentro da NAIA. Mas vamos falar sobre, sabe, o jogador internacional, o jogador que precisa desse amadurecimento antes de entrar no beisebol profissional. Ano passado você teve um arremessador canhoto e um receptor escolhidos no draft. Vamos falar do arremessador. Conte como é participar desse programa reconhecido nacionalmente. Você tem um cara que lança bolas rápidas, impressionantes. Conte como foi reconstruí-lo, desenvolvê-lo e aprimorá-lo até ele ser escolhido na 8ª rodada do draft da MLB no ano passado. Sim, isso foi super empolgante.
O nome dele é Callum Hampson. Ele é da Austrália. Na verdade, temos alguns caras da Austrália no nosso grupo de arremessadores que já passaram por aqui. Mas esses caras australianos são ótimos. Quero dizer, eles só querem absorver tudo, aprender o máximo que puderem. Eles adoram análise de dados. Então, com Callum, ele era um jardineiro central convertido. Ele só começou a arremessar em tempo integral, acho que há 3 anos. Então, era realmente a segunda temporada completa dele como arremessador. Então, um grande competidor, com muito talento no braço, sabe? Lançava entre 92 e 94, chegando até 95. Um repertório muito bom, mas eu precisava ajudá-lo na capacidade de usar bem os arremessos e na localização deles e principalmente mantê-lo na zona o máximo possível, confiando que em boas contagens teria sucesso. Fizemos ajustes no posicionamento no monte, testando ângulos criados por ele, já que é um canhoto de braço baixo, para tentar tornar o arremesso o mais enganador possível pelo lado da primeira base e depois usar a altura realmente baixa do seu ponto de soltura. E o Vlu acrescentou um cutter, fez com que ele acertasse muito mais a zona, e ele foi de um era de 5,7 para cerca de 2,7, sendo eleito o arremessador do ano da conferência. Começando o jogo 1 da World Series da NAI para a gente contra outro jogador realmente draftado nas rodadas finais vindo da Hope International, então isso só mostra o nível, mas é isso. Ele fez um ótimo trabalho e realmente absorveu tudo o que estávamos fazendo, aderiu ao nosso mantra de dominar a zona de como atacamos como arremessadores e como equipe, e isso realmente funcionou muito bem para ele. E ele conseguiu ser escolhido na 8ª rodada do draft e superar qualquer expectativa que tínhamos sobre onde ele poderia chegar. E isso foi definitivamente uma grande parte, foi simplesmente poder contar com o Trackman e ter muitos ótimos recursos na nossa escola, porque a NAI está alcançando todo mundo em termos de tecnologia. E então, com a minha experiência usando isso e entendendo o que procurar e o que o beisebol profissional vai estar procurando, ele não ficou para trás, pois muitos olheiros assistiram nossos jogos na World Series e viram ele jogar. O mesmo ocorreu com o nosso receptor, Charlie. Ele provavelmente foi, você pode dizer, o maior rebatedor da história do beisebol NAI, com mais de 110 home runs em 4 anos. Agora ele joga na Frontier League pelo Billing. Tem sido empolgante ver esses dois. Temos outros que também assinaram. Ele está jogando na Austrália agora. Então, sabe, nós estamos empolgados por esses caras. Sabe, realmente significa algo sair do Texas A&M e do Jim Slosnagle e depois ir para a divisão I, NAIA e Brad Shelton. E você mencionou uma frase que eu acho que muitos pais de jovens arremessadores realmente não entendem. Quero explicar brevemente o que significa localização ao avaliar um arremessador. Sabe, os pais ouvem essa palavra e pensam, bom, você vai tentar lançar um strike, mas eles não entendem a terminologia, direcionamento, efeito túnel, sequenciamento. Sabe, há muito mais na arte de arremessar e a tecnologia ajuda os arremessadores a enxergarem isso. Você pode falar um pouco sobre isso quando está fazendo isso no outono e fazendo esses ajustes, como você mencionou? Como isso funciona para um arremessador mais jovem que está entrando na faculdade e você precisa fazê-lo entender no que ele é bom e no que pode continuar trabalhando para melhorar nessas áreas de fraqueza? Exatamente. Acho que o mais importante para nós é estar sempre competindo nos bullpens. Então, estamos realmente tentando tornar isso o mais realista e intenso possível. Então, para nós, temos zonas de strike penduradas nas faixas 1 e 3 de ambos os lados. Eu praticamente não permito que nossos caras façam bullpen sem um rebatedor de referência, seja o cara vermelho, né, o cara azul ou qualquer um que você tenha para ficar lá. Então é praticamente a zona de strike e aquele rebatedor toda vez. E aí a gente trabalha com contagem em praticamente todo arremesso que fazemos, mesmo que eles estejam só aquecendo, como se estivéssemos trabalhando com contagem 0-0 e buscando o centro da zona para sair na frente. Então, para a gente, o mais importante é tornar isso o mais realista possível. Diversas combinações e sequências de arremessos, usando bola rápida com change-up ou slider. Portanto, ao chamar o jogo e atacar os rebatedores, não é preciso lançar 4, 5 ou 6 bolas rápidas seguidas, pois estamos praticando bola rápida, depois slider, change-up, slider novamente e voltando à bola rápida. Ajudamos nossos caras a entender que
se treinam a arremessar um change-up em 2-0, podem fazer isso no jogo e não precisam ter medo de tentar. Por isso, trabalhamos duro para girar a bola diariamente e subir no montinho sempre que possível, mesmo que seja só para 5 a 10 arremessos para pegar o jeito. Tento colocar esses caras no montinho todo dia. E ensaiando nossos planos de ataque, ensaiando nossas sequências de bola rápida, depois slider, depois change-up, e realmente ajudando os caras a entenderem o que é único no que eles fazem e depois tentando transformar isso em uma arma da melhor forma possível. Então, seja porque eles têm um ângulo de liberação baixo ou conseguem dar uma boa subida na bola rápida, coisas assim. Então, é sobre girar a bola, ganhar vantagem na contagem, atacar o centro da zona e sair na frente. Isso é muito importante para nós. Recentemente conversamos com Matt Hobbs, treinador de arremessadores de Arkansas, sobre catch competitivo. Agora você está mais próximo do trabalho de base com os arremessadores mais jovens, tanto na costa oeste quanto com os que talvez tenha treinado no ensino médio. Você comenta sobre a importância de comandar uma bola rápida no lado da luva, ou seja, como destro, mirar uma bola baixa e afastada para um rebatedor destro. Você fala justamente sobre a importância da localização do arremesso em vez de apenas a velocidade do arremesso. Com certeza. Para nós, quero dizer, obviamente, aquela bola rápida com extensão para o lado da luva é a base de tudo. Ao chegar lá, você terá a sua melhor velocidade e um dos melhores movimentos. E então, quando você consegue fazer isso com alguma consistência, isso vai te permitir finalizar suas bolas de efeito, soltar aquele change-up e girar a bola, essas coisas. Então, isso é super importante para a gente. Acho que, tão importante quanto o comando, é importante lançar 2 ou 3 tipos de arremesso com confiança para os dois lados do rebatedor contra canhotos e destros, certo? Se você não consegue arremessar todos os seus 3 arremessos para strike ou só acerta 2 contra um lado do rebatedor e erra o outro, rapidamente vira um arremessador de um arremesso só. Então, mesmo que não seja o melhor arremesso do mundo, se você consegue misturá-lo ali e não deixar que haja previsibilidade com ele, né? Isso é muito importante para a gente, com certeza. Quando você está avaliando arremessadores mais jovens, talvez do ensino médio, talvez eles estejam vindo para o seu camp, ou talvez você esteja assistindo a alguns jogos, quais são algumas das coisas além da velocidade? Qualquer um pode ver um jovem, sabe, com velocidade. Eu não preciso de um radar. O rebatedor vai me dizer que tipo de velocidade ele está percebendo. Quando avalia, quais os principais componentes em um jovem arremessador que fazem você achar que ele pode se encaixar no nosso programa? Sim, eu acho que uma das coisas que a gente observa, né, assim como muitos programas que estão competindo por campeonatos, é que a questão física nunca vai sair de moda. Para mim, essa é a primeira coisa que chama a atenção. Então, a gente tem um nicho interessante onde estamos recrutando jogadores de junior college, porque obviamente é difícil conseguir aqueles caras de alto nível da divisão I. Então, vamos receber vários jogadores que vêm da divisão 1 para recomeçar e coisas desse tipo. Para os atletas das faculdades juniores já arremessaram muito e tiveram uma carga alta de trabalho. O mesmo vale para os do ensino médio. Você quer ver jogadores que já arremessaram muitos innings e controlam o jogo corrido, lançam strikes e são competitivos? E que também tenham porte físico, sejam bem estruturados. Atletas firmes, sólidos, que possam jogar durante toda a temporada e, com sorte, continuar se desenvolvendo ainda mais. Qual é o aspecto do beisebol da Naia que talvez você não esperasse quando saiu do Texas? AM é beisebol de gente grande. Você, Nolan Kane, a Arm Farm, o Slosh, aí você encontra o Brad Shelton e, claro, a Universidade de Cumberland. O que mais te surpreendeu no beisebol da NAI e que você compartilharia com famílias que deveriam considerar essa opção? Sim, eu acho que na NAI o principal é que não existem tantas distrações, sabe? Você não precisa se preocupar muito com essas coisas de NIL, não precisa se preocupar com disputas malucas de recrutamento ou coisas assim. Tipo, você pode simplesmente se desenvolver, batalhar, jogar vários anos em um programa e não precisa se preocupar com caras entrando e saindo o tempo todo e coisas assim. Assim, você pode realmente ter continuidade com a comissão técnica e com seus companheiros de equipe e assim você consegue construir uma boa cultura ali. E, sabe, nós temos ótimas instalações em muitas dessas escolas da NAI. Sabe, a Universidade de Cumberland e algumas dessas outras, como a Universidade Johnson. Então, muitos desses programas têm instalações tão boas quanto as das divisões I e Gale. E, em muitos casos, a escola também é um pouco mais acessível.
e por isso há mais oportunidades de bolsa de estudos, né? Esses programas têm academias muito boas, instalações cobertas, tecnologia, então realmente oferece uma boa oportunidade, onde não há tanta pressão como na divisão I, onde tudo precisa ser instantâneo. Eu realmente sinto que há muito mais espaço para desenvolvimento, e para os jogadores do ensino médio que talvez consideram ir para uma faculdade de 2 anos após o ensino médio, pois isso permite recuperar o tempo e ter oportunidades de jogar no início da carreira, por causa das regras da NAIA e a possibilidade de jogar até 10 partidas e ainda preservar um ano de elegibilidade, coisas desse tipo. Então, nesse sentido, é um pouco mais flexível. E na nossa escola, nós seguimos o sistema bimestral, então nossas aulas mudam a cada 8 semanas. Então, isso permite um pouco mais de flexibilidade acadêmica e ajuda acadêmica caso os alunos estejam ficando um pouco para trás. Você consegue se recuperar. Então, há muitas vantagens e benefícios na forma como o NAIA está estruturado, e conseguimos usar isso para ajudar nosso time a ser o melhor possível. Uma das coisas que eu sempre tento dizer aos pais quando converso com eles sobre os programas da NAIA é que eu realmente acho que os programas da NAIA, primeiro, vão ser absolutamente a opção mais acessível em relação à experiência universitária como um todo. Segundo, há muito equilíbrio. Tem comunidade, tem vida acadêmica, tem fé, tem beisebol. Quero dizer, tudo isso, sabe, no sentido de comunidade e cultura, não só dentro de um programa esportivo, mas dentro de uma comunidade universitária, eu acho que é realmente o que eu sinto. Meu filho jogou na LSU Alexandria. Eles costumavam competir contra o que agora é o campeão nacional da NAIA, a LSU Shreveport. Mas eu realmente acredito que a NAIA muitas vezes não recebe a devida atenção porque não falamos o suficiente sobre ela. E minha esperança é justamente permitir que pais e atletas tenham um olhar por dentro disso. E eu gostaria que você, sabe, você esteve em Omaha em 2024, você viu o nível de competição. Agora você vai para a World Series da NAIA Divisão 1 e vê esse gigante da LSU Shreveport com 59 vitórias e nenhuma derrota. Eu não me importo se eles estão jogando softball ou com uma mão amarrada nas costas. 59 vitórias e nenhuma derrota. Quero dizer, conta pra gente um pouco sobre a experiência da World Series entre as duas. Obviamente não estou dizendo que Shreveport venceria a AM, sabe, 59 jogos, mas a qualidade e o nível de jogo não há tanta diferença, tirando talvez a profundidade no montinho. Com certeza, né? A profundidade no montinho é fundamental. Na World Series, geralmente se enfrenta a arremessadores acima de mais de 90 milhas por hora com bom efeito na bola. Como disse antes, chegamos às 8H para jogar contra os atuais campeões nacionais e a Hope International no primeiro jogo do torneio. A gente colocou nosso escolhido do draft no montinho e eles também colocaram o escolhido deles no montinho. E então, sabe, indo para cima, arremessando com tudo, a gente tem provavelmente um dos melhores rebatedores da história do beisebol da NAIA como nosso segundo na ordem. Então, é realmente empolgante. É um nível excelente. A World Series é uma experiência incrível. Eu acho que o mais legal é que o local em Lewiston realmente tem muita personalidade. E assim, a gente passa bastante tempo na comunidade e tem a oportunidade de visitar várias escolas. A gente consegue treinar nesses campos muito, muito bonitos na região de Lewiston. Então, no geral, é uma ótima experiência. E sabe, nossa maior missão é levar esses novos caras que estão no nosso time de volta para lá. Então, eu diria que todo mundo que vai para lá é uma experiência inesquecível com as famílias anfitriãs. E eles realmente nos tratam muito bem. Então, é realmente um evento de primeira classe e a gente adora estar lá. Sabe, uma das coisas interessantes, e eu acho que a gente não fala sobre isso o suficiente, recrutando em uma instituição da NAIA, você pode, teoricamente, ter um atleta do ensino médio participando do seu treino, podendo treinar no campo. Não existem o que eu chamo de diretrizes rígidas de recrutamento com as quais você realmente precise tomar muito cuidado ou lidar, porque a NAI é realmente o tipo de experiência em que os atletas podem conhecer os treinadores e os treinadores podem trabalhar com os atletas. Fale um pouco sobre essa dinâmica e como ela realmente te ajuda ao avaliar possíveis estudantes atletas. Sim, eu acho que é muito bom porque existe aquele choque de realidade quando você chega na Divisão 1.
saindo do ensino médio, sendo o melhor jogador da sua região e tendo sido o melhor por muito tempo. E aí você chega em um lugar como a Texas A&M ou algo assim, e todo mundo tem 1,90 m, 1,95 m, sabe, 90 e poucos quilos. E, sabe, com a Naya você consegue estar perto desses caras e ver como você se encaixaria antes mesmo de pisar no campus, como você disse. Então, acho que isso serve como um grande motivador para entender, tipo, ei, eu realmente preciso alcançar alguns desses caras se eu quiser ter uma chance. E também entender que não é só beisebol da Naya. Tipo, se você olhar para esses 15 a 20 melhores programas da NAI, eles estão montando times de verdade, com jogadores de verdade e profundidade. Então, sabe, existem oportunidades de seguir em frente e jogar profissionalmente, jogar beisebol independente, jogar internacionalmente. Sempre falo para eles, se você tem talento e evolui, continuará jogando e terá oportunidades onde estiver. E então, especialmente com, sabe, a democratização dos dados hoje em dia, se você vai para um lugar que tem a tecnologia, as instalações, o conhecimento dos treinadores e os contatos, realmente não há nada que te impeça de chegar onde você quer chegar. Então, o beisebol universitário, ele vai continuar crescendo na parte de desenvolvimento, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer com o acordo coletivo de trabalho e o que está por vir. E então o draft pode ser mais curto e a gente não sabe o quanto vai ficar ainda mais difícil jogar profissionalmente. Então é isso. Agora você está falando a minha língua, porque eu tento fazer os pais entenderem, sabe? Todo mundo pensa, o NAT, sabe? O portal de transferências, que tudo isso mudou, e o nome, imagem e semelhança, e todo o dinheiro, que tudo isso mudou. Se você achou que aquilo era grande coisa, ainda não viu nada. E por isso eu realmente acredito que vai haver um entendimento entre a Major League Baseball, o beisebol universitário, tanto da NCAA quanto da NAIA. E nesse sentido, não estou tentando te colocar em uma situação difícil. Só quero saber a sua opinião. Se você tivesse que adivinhar, baseado só no seu pouco tempo na University of the Cumberlands, você acha que a NAIA vai sair na frente? Janela de elegibilidade de 5 anos. Muitos pais perguntam se o 5º ano realmente vai acontecer. A divisão Sul da NCAA deve votar sobre isso em janeiro, se não me engano, e a NAIA em abril. O que você acha? Sim, eu não tenho 100% de certeza do que a NAIA vai fazer. Acho que eles estão em uma posição única para ir contra a corrente, se quiserem, da NCAA. Eu acho que a NCAA deixou muita coisa no ar agora. E eu acho que com a NAIA, pelo menos, temos uma ideia bem clara de quais são as regras. E elas parecem funcionar bem para os atletas e estudantes. Acho que podendo jogar até 10 partidas, não sei se precisam adicionar um ano extra de elegibilidade. Acredito que alguns garotos já estão velhos para jogar beisebol universitário e, sabe, eu já tive, quer dizer, poxa, eu tive um garoto no time no ano passado que era só alguns meses mais novo do que eu, então eu acho que em certo ponto a gente tem que, sabe, colocar um fim nisso e ou levar esses caras para o beisebol profissional ou para o mercado de trabalho. Eu acho que chega um momento em que, sabe, fica meio bobo quando você começa a procurar por 5º, 6º, 7º ano de elegibilidade. Você tem 25, 26 anos, pode até ter um filho, sabe? Eu só acho que o beisebol universitário, de novo, a palavra universitário, é justamente sobre esse amadurecimento da adolescência para o início da vida adulta. É aquela fase anterior às grandes responsabilidades. Você está se educando de várias maneiras diferentes. Você provavelmente está se reunindo com a equipe pela última vez, a menos que vá para o profissional. Acho que, em algum momento, é preciso um pouco de bom senso. Parece ficar mais estranho cada vez que olhamos para isso. Jordan, obrigado pela sua perspectiva única. Posso te fazer uma última pergunta? Você recruta ou avalia jogadores em campos universitários? Qual é a melhor maneira para um atleta do ensino médio ou até mesmo de uma faculdade comunitária, conseguir se apresentar para a comissão técnica da Universidade de Cumberland? Sim, então, para nós, já faz alguns meses, eu estava no Grand Park, e então nós vamos a muitos dos eventos do Circuito Juco do Tennessee, Kentucky e Indiana, organizados pela PBR, Perfect Game e coisas desse tipo. Então, isso é um grande atrativo. Então, estaremos nesses eventos. E quanto aos camps, nós não fazemos muitos no campus. Williamsburg é, afinal, uma cidade de apenas cerca de 4.000 habitantes, mas estamos convenientemente localizados entre Knoxville e Lexington.
Então, embora seja um pouco longe, conseguimos recrutar bastante apenas através das conexões dos nossos treinadores e das pessoas que conhecemos. E, sinceramente, nós nos saímos muito bem com os nossos caras que ainda têm amigos no Juco de onde vieram. Sabe, eles simplesmente continuam trazendo mais gente. E então, uma coisa que mencionamos antes é que nosso time é muito multicultural. Temos porto-riquenhos, dominicanos, australianos, canadenses, temos californianos, temos garotos do Kentucky. Então conseguimos realmente reunir pessoas de muitos lugares diferentes. E então, sabe, ótimos jogadores de beisebol do Juco que têm bom porte físico e querem vencer. Nós somos um ótimo destino para eles. E, sabe, eles são caras que conseguimos descobrir, não importa onde estejam. Então, mas para os caras do ensino médio, sim, eu diria que o mais importante é, sabe, nos tenham no radar. Fiquem atentos caso passem pelo caminho do Juco ou se a divisão A não sair como esperam. Quero dizer, já tivemos garotos vindos de Rice, Texas State e Sam Houston. Até nos anos anteriores à minha chegada, alguns jogadores em recomeço vindos de Kentucky e de outros lugares. Então, sabe, para alguns caras é uma oportunidade de um novo começo. Para outros é uma chance de continuar evoluindo a partir do Juco. Para alguns caras é uma chance de se reerguerem após dificuldades acadêmicas. Para alguns caras é questão financeira. E então, sabe, não há muitos lugares que possam nos superar no preço, já que nossa escola conseguiu tornar a educação tão acessível e flexível também, com todos os nossos programas avançados e de pós-graduação. Então, sim, é um lugar realmente único, né? Uma oportunidade realmente única. Para os caras do ensino médio, diria para continuarem trabalhando, se aprimorarem e ficarem mais físicos. A Anaí está em todo lugar. Alguns vão diferir de nós quanto ao recrutamento no ensino médio, já que sei que a maioria foca nisso. Mas, sabe, existe todo um espectro na NAIA e há muitas opções realmente boas. Quero que os pais saibam, Brad Shelton, um dos melhores, eu o chamo de um dos treinadores que eu colocaria no Monte Rushmore, independentemente do nível e da divisão. Eu não sigo por esse caminho. Se você considerar a NAIA, especialmente a Universidade de Cumberland, pode custar $4.000 por ano. Você pode se formar com um diploma após 4 ou 5 anos. Talvez tenha te custado $20.000 por 4 anos, não por ano. Esse é um ponto. 2. Você olha para os Johnsons, os Reinhardts, os Ottawa, os LSU Alexandria, LSU Shreveport, Hope. Você vai assistir a alguns desses jogos. E acho que sua conclusão vai ser: uau! Eles são melhores do que eu pensava. Esse é um beisebol inacreditável. Eu vivi isso como pai. Eu assisti como treinador. E posso te garantir, se você é pai ou estudante atleta, o beisebol da NAIA já é grande e vai ficar ainda maior em breve. E Jordan, quero te agradecer. Feliz Ano Novo. Eu realmente agradeço. Eu sei que você está de volta em casa por alguns dias. Eu realmente agradeço por você ter tirado um tempo para conversar comigo hoje. Muito obrigado. Agradeço mesmo. É ótimo estar com você. Atletas, eletrólitos são essenciais, mas escolham os corretos. Se você olhar para os açúcares, 34 gramas, os corantes, todas as coisas que não fazem bem para você nesse produto, esse é um produto em alta. Se você olhar aqui para os eletrólitos feitos pela Corivi, eles têm a quantidade certa de magnésio, sódio, potássio, zinco, sal kosher, tem vitamina C para ajudar o sistema imunológico. Estou te dizendo, se você quer continuar em campo, quer ter o melhor desempenho, quer se recuperar bem, esse é o produto que você precisa escolher para abastecer seu corpo como atleta.